Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Mateus, capítulo 6. Nós leremos a partir do versículo 19 até o versículo 24. Diz assim a palavra de Deus: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam. Porque onde estiver teu tesouro, aí estará também teu coração. A candeia do corpo são os olhos, de modo que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas. Se, portanto, a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis. Desculpa, só até o 24. Só até o 24. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Nós estamos meditando na palavra de Deus sobre a glória que damos a Deus em toda a nossa vida, em cada aspecto da nossa vida. Nós estamos meditando então na palavra de Deus em como dar glória com toda a nossa vida a Deus. Esse é o nosso objetivo dessa série de mensagens. Nós pensarmos em toda a nossa vida entregue a Deus, como fala a palavra de Deus lá em Romanos 12, para nós oferecermos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e esse é o nosso culto racional. E de lá de Romanos 12 nós tiramos o título dessa série, Soma, que em grego é corpo. Nós oferecemos a Deus o nosso corpo, mas não o corpo físico, o corpo que representa a vida toda. Nós estamos passando de parte a parte da nossa vida, representando em partes do nosso corpo, e com essa representação nós estamos entregando a nossa vida para a glória de Deus. Toda a nossa vida para a glória de Deus. Esse é o nosso objetivo, amém? É isso que você deseja? Que Deus seja glorificado em toda a sua vida? É? Então tá bom. Então hoje nós vamos falar de uma outra parte. Já falamos da mente, 2 domingos atrás. Já falamos do coração no domingo passado. E agora nós vamos falar dos olhos. Entregar os nossos olhos para que Deus seja glorificado neles. E por que entregar os nossos olhos? O texto bíblico diz aqui que os olhos são a luz do corpo, são a candeia do corpo, são a lanterna do corpo. É uma figura um pouco difícil da gente entender, porque nós pensamos anatomicamente sobre os olhos, que os olhos, na verdade, são os receptores de luz, não é? Os olhos é que recebem a luz que reflete nas coisas. Se nós apagarmos aqui a luz do templo, né, ficará muito difícil de nós enxergarmos. Os nossos olhos não vão ficar brilhando, iluminando o caminho para a gente. Eles não são emissores de luz, eles são receptores de luz. Mas o texto inverte essa lógica e fala, sim, os olhos são uma luz, os olhos são uma candeia, os olhos são uma lanterna, eles emitem uma luz sobre as coisas. Mas de que luz ele está falando? Que luz é essa que os olhos emitem? O que ele está dizendo é que a forma como você olha as coisas ilumina aquelas coisas de uma certa forma para você. E, na verdade, a forma como você olha para as coisas é o que ilumina a sua vida toda. Ou seja, é o que faz com que a sua vida toda tome a direção, a clareza, o sentido. Assim como e obviamente não é exatamente a figura, mas a gente pode usar essa figura. Se eu acender uma luz vermelha aqui, tudo que é branco vai parecer vermelho, e tudo que é uma cor primária que não seja vermelho vai parecer preto. Já fez essa experiência? Na escola a gente fazia essa experiência. O branco fica vermelho, e o que é uma cor primária que não é vermelho, tipo azul, fica preto. A minha camiseta é azul, a minha camisa é azul, mas uma luz vermelha ela ficaria preta. Se mudar para azul, tudo que é branco vai ficar azul, e o que é vermelho vai ficar preto.
por causa da luz que a gente emite. Isso muda a forma de ver as coisas. A mesma coisa acontece com os olhos. A forma como nós olhamos para a vida ilumina as coisas de uma certa forma e ilumina a nossa própria vida. Por isso ele coloca com tanta seriedade. Cuida dos seus olhos, tenha olhos bons, porque se você tiver olhos maus, o seu corpo será um corpo em trevas, tenebroso. Grandes trevas serão. É tudo muito simbólico. É tudo muito figurado. Mas, afinal de contas, o que é ter um olho bom e o que é ter um olho mau? O Senhor Jesus Cristo não está usando essa figura ineditamente. Ela já era usada antes pelos sábios judeus. Eles falavam sobre ter olhos bons, olhos medíocres ou olhos maus. Eram 3 categorias de olhos. O Senhor Jesus só põe 2, só tem bom e mal. Só tem bom e mal. Mas ele deixa claro no contexto do que ele está falando. E ele está falando de olhos que são olhos gananciosos. Porque essa figura dos olhos como lanterna do corpo está no meio de um texto do Sermão da Montanha, no qual o Senhor Jesus Cristo está falando sobre ajuntar tesouros na terra. Ajuntar tesouros na terra. É o que ele está dizendo logo no versículo 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam. E depois da figura dos olhos, nos versículos 22 e 23, no 24 ele fala de novo sobre isso. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, não podeis servir a Deus e a mamon, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Essas versões todas existem nas nossas Bíblias diferentes, mas é a mesma coisa. Não se pode servir a Deus e ao mesmo tempo servir o dinheiro. Então não faça dos seus olhos que olham para essa vida como cobiça, olhos que olham para a vida com ganância, olhos que querem absorver tudo, e não só absorver tudo o que se vê, mas dominar todas as coisas. Todas as coisas. Tem crente que vive a teologia do Rei Leão. Tem crente que vive a teologia do Rei Leão. Sabe qual que é a teologia do Rei Leão? Tem uma cena do Rei Leão que o pai do Simba, lá, o Mufasa, sobe num pico junto com o filhinho dele e fala: tudo que os seus olhos podem ver é teu. Tem crente que acha isso. Ele bate o olho e ele acha que aquilo tem que ser dele, e aquilo tem que ser dele, aquilo tem que ser dele. Olhos gananciosos. E a vida nunca é uma vida completa, é uma vida em trevas, porque sempre vai ter mais coisa para você ver do que para você ter. Sempre vai ter mais sonhos para você acumular do que para você realizar. Sempre você vai estar correndo atrás de alguma coisa e você nunca vai alcançar, como um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Não tenha olhos gananciosos. Não faça da sua vida uma vida cujo objetivo é acumular riquezas, porque nesse sentido você vai se perder. É impossível servir a Deus e as riquezas. Eu acho muito interessante o que esse versículo faz. Porque o Senhor Jesus Cristo usa esse texto, usa esse versículo. Na verdade, o Senhor Jesus Cristo usa uma figura de linguagem que está nesse versículo, em que ele coloca as riquezas em comparação com Jesus Cristo, ou com Deus, no caso, e ele chama os dois de Senhor. Ele chama os dois de Senhor. Ele está personificando o dinheiro, dando um nome para o dinheiro até, mamon, né? Que é a palavra que significa dinheiro mesmo, mas ele está usando essa palavra. Essa palavra hebraica usada aqui no grego, mamon. Chamando o dinheiro de riqueza, de senhor, chamando o dinheiro de senhor, como se fosse uma pessoa. Porque é exatamente isso que a gente faz quando os nossos olhos são gananciosos. Nós nos tornamos idólatras do dinheiro. E quando nos tornamos idólatras do dinheiro, o que a gente faz? A gente personifica uma coisa que não é uma pessoa, o dinheiro, a riqueza. A riqueza se torna um ente e objetifica as pessoas. As pessoas se tornam meios para o objetivo de servirmos a esse Senhor. Não é? Uma pessoa gananciosa que só pensa em ser cada vez mais rico.
Tudo que existe ao redor dela não são pessoas, são meios para ficar rico ou meios que impedirão ele a ficar rico. Nenhuma pessoa é uma pessoa, tudo é um meio, tudo é um objeto. Quanto mais nós tratamos o dinheiro como sendo esse senhor da nossa vida, que orienta todos os nossos passos, que decide qual carreira a gente escolhe, que decide onde a gente vai morar, que decide quantos filhos a gente vai ter, que decide que tipo de ação a gente vai ter no nosso negócio, e que não é pautado pela ética, não é pautado pela vontade de Deus, não é pautado pelo amor. Cada vez que o dinheiro se torna o senhor da nossa vida, nós estamos perseguindo uma coisa que nós nunca teremos e estamos objetificando todos ao nosso redor como se fossem meras circunstâncias para ganharmos ou perdermos dinheiro. Por isso a palavra de Deus é tão dura em dizer, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Palavra absoluta, a raiz de todos os males, todos, como todos, tem tanto mal, tem tanto mal que não é fruto do amor ao dinheiro, não, é porque o amor ao dinheiro encerra exatamente o que significa o efeito do pecado no Éden. O amor ao dinheiro é só uma outra palavra para a gente entender o amor ao poder, a vontade de domínio, porque o dinheiro é o poder, a riqueza é o poder. Quando eu dou aula na escola, dou aula de história e vou explicar para os alunos como é que era quando as economias não eram monetárias, quando não tinha dinheiro, havia outros tipos de economia e durante algum tempo a grande riqueza era a terra. Ter terra era muito melhor do que ter dinheiro. E por que era muito melhor? Porque a partir da terra você tinha poder sobre as pessoas, você fazia aliança, você colocava pessoas debaixo de você. O dinheiro é uma vontade de fazer o outro ficar menor que nós. E como eu disse, é um dos aspectos do fruto, ou é um dos frutos do pecado do Éden. Lembra lá o que aconteceu no Éden? O Senhor criou todas as coisas, criou homem e mulher, e falou para eles, crescei, multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a. Sujeita a terra, sujeita a criação. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais da terra, sobre todos os seres que se rastejam pela terra. Domine sobre todas as coisas, toda a criação. E aí a palavra de Deus conta a história de como o homem pecou, a humanidade caiu, e como logo depois aconteceria alguma coisa. E lá em Gênesis 3,16, o Senhor diz para a mulher, o seu desejo será contra o seu marido e ele te dominará. Um domínio que era para ser um domínio sobre toda a terra, para a glória de Deus, passa a ser um domínio sobre toda a terra, mais o outro. Não basta para mim dominar toda a terra, eu tenho que dominar o outro. Ao personificarmos o dinheiro e transformá-lo numa divindade, nós transformamos o outro um objeto de domínio. O outro é objeto do meu domínio. Por isso o apóstolo Paulo pode falar para Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, porque ele encerra o que aconteceu no Éden. É ali, aquela raiz do pecado está no amor ao dinheiro. Está entendendo isso? Tenha olhos bons, não tenha olhos gananciosos. E isso se manifesta de outras formas. Porque o Senhor Jesus Cristo, aqui no Sermão do Monte, Ele está orientando o nosso olhar. Ele está orientando toda a nossa vida, mas Ele também está orientando o nosso olhar. E aqui Ele fala sobre nós termos o dinheiro como aquilo que a gente busca e para aquilo que a gente olha. E onde a gente olha, é lá que está o nosso tesouro. E onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Mas Ele fala uma outra coisa sobre o olhar também. Quando Ele vai condenar o adultério. Ele diz, olha, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer um que lançar um olhar impróprio para a mulher do seu próximo, adulterou com ela. Porque onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Porque naquele momento, você transformou a outra numa coisa. Você transformou a pessoa numa coisa. Naquele momento, o outro não é mais uma pessoa, só é um meio para o seu prazer. E se você acha que é muito ruim deitar-se com a mulher do outro, é tão ruim quanto olhar para uma mulher e considerá-la uma coisa e não uma pessoa. Cuidado com os olhos.
Nós vivemos numa sociedade super sensualizada e super pornificada. E com todo tipo de tentação ao olhar. E o problema disso é que aquilo que te parece um prazer solitário, na verdade, encerra a raiz de todos os males, porque a objetificação do outro é transformar o outro num objeto. Isso é um olho mau. Que grandes trevas serão a sua vida, o seu corpo, o seu casamento, a sua família, que grandes trevas serão se o adultério começou no olhar. O Senhor Jesus Cristo está orientando o nosso olhar. O Senhor Jesus Cristo está orientando os nossos olhos a termos olhos bons, porque os nossos olhos iluminam a nossa vida e os nossos olhos revelam qual é o tesouro do nosso coração. E se o tesouro do nosso coração não é um tesouro que a traça não devora, que a ferrugem não corrói, se não é um tesouro eterno, se não é aquela coroa que não se corrompe, que o apóstolo Pedro fala, é inútil, é inútil. Tudo que não é eterno é eternamente inútil, já disse alguém. Tudo que não está submetido à lógica da eternidade não deve ser o nosso tesouro. Não deve orientar o nosso olhar. Não deve atrair a nossa ambição. Mas eu digo tudo isso e você pode estar pensando assim, pastor, se tem uma coisa que não está no meu horizonte, é acumular riqueza. Pastor, acumular riqueza nessa altura do campeonato, eu malemar empato no fim do mês. Eu malemar pago a conta. Eu não tenho vontade de ser rico porque eu sei que esse sonho é um sonho que eu nem deveria ter. Essa mensagem não é para mim. Eu vim lá de casa, cheguei aqui, passei pela chuva, sentei, achando que ia ouvir uma mensagem de Deus para mim, e eu estou ouvindo uma mensagem de Deus que deveria ser pregada aí para um banqueiro, que deveria ser pregada aí para uma pessoa muito rica. Não para mim, que até outro dia estava desempregado, ou eu que estou desempregado, ou eu que não sei amanhã como é que eu vou pagar uma conta, ou eu que estou tão preocupado, porque eu sei que gastos podem acontecer, e se acontecer um imprevisto, eu não tenho de onde tirar. Pastor, essa mensagem não é para mim. Acumular riqueza não está no meu horizonte. Então continua o texto. Versículo 25. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis, com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora à duração da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai os lírios do campo. Olhe como eles crescem. Eles não trabalham, nem tecem, mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe, amanhã jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Pois os gentios é que procuram todas essas coisas. E de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações, basta cada dia o seu problema. A ansiedade pelo sustento é uma outra face da ganância. É uma outra face. E obviamente que nós não estamos falando aqui para que você não se prepare, para que você não tenha reservas, para que você não busque viver uma vida prudentemente do ponto de vista financeiro. Obviamente nós não estamos falando disso.
Mas não dê ansiedade, ocasião para que você sirva um outro Senhor que não Jesus Cristo. Não dê ao fato de que te falta, parece alguma coisa, ou talvez até esteja na iminência da falta. Fazer disso um meio ou um motivo para que você trate o outro de maneira má, errada. Para que você use de subterfúgios para conseguir alguma coisa. Provérbios diz que a necessidade não deve produzir em nós esse tipo de atitude. Essa atitude que seja um roubo, por exemplo. E porque outros pecados poderiam ser válidos só porque nós temos alguma necessidade? Não. Busca primeiro o reino de Deus. Busca primeiro que Deus seja glorificado na sua vida. Que Deus seja glorificado no que você tem e no que você não tem, como o apóstolo Paulo fala. Eu sei viver sob qualquer circunstância, na abundância e na carência. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Não deixe que a necessidade, ou que a simplicidade, a humildade ou a pobreza faça surgir em você aquilo que não é a manifestação do reino de Deus. Não deixe. Confie em Deus. Busca primeiro o reino de Deus. Aplica a lógica do reino de Deus na sua vida. Tenha um olhar que é um olhar do reino de Deus. Um olhar que é um olhar gracioso. Um olhar que busca iluminar com a luz de Deus. E o Senhor nos ensina a ter esse olhar. Veja, como o Senhor Jesus Cristo disse, os olhos são a candeia do corpo. Se o olho é bom, o corpo é bom. Se o olho é mau, o corpo é mau. Logo em seguida ele diz o quê? Olhai. Olhai. Olhai as aves do céu. Versículo 26. Não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Olhai. Olhai os lírios do campo. Eles não tecem, eles não fiam, mas nem Salomão em toda a sua glória, nem Gisele Bündchen com todas as marcas que ela veste, se vestiu com tanta glória quanto um lírio do campo. Olhai e percebei, e esse é o segredo, olhai e percebei que o reino é de Deus. Olhai e percebei que as coisas não são suas, são de Deus. E através das coisas você não busca poder. Através das coisas e das pessoas você não busca domínio. Através das coisas e das pessoas você busca glorificar a Deus. Buscai primeiro o reino de Deus. Coloque na sua mente que o reino é de Deus. Coloque na sua mente que todas as aves do céu são de Deus, que todos os lírios do campo são de Deus e que você é de Deus. E mais importante do que aves do céu e lírios do campo. E o Senhor está cuidando de você. O Senhor está cuidando de você, meu querido. A palavra de Deus nos garante isso. Não deixe o seu coração ser tomado pela ansiedade. Busca o reino de Deus. Porque a palavra de Deus te garante. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lançai sobre ele a vossa ansiedade, pois ele tem cuidado de vós. É a Bíblia que está prometendo. A Bíblia mente, irmãos. Então ela está prometendo. Quem está cuidando de nós? Deus. Lancemos sobre ele a nossa ansiedade, lancemos sobre ele as nossas preocupações, o nosso cuidado. Ele cuida de nós. E busquemos o reino de Deus em tudo que fazemos. Busquemos glorificar a Deus em tudo que fazemos. Busquemos entender que Ele é o Rei. E toda a nossa vida é tributo de glória a Ele. Olhai para a vida dessa forma. Olhai para a vida como parte do reino de Deus. E todas essas coisas das quais você necessita lhe serão acrescentadas. Todas essas coisas. Ter a visão de Deus é olhar para o mundo como um mundo de Deus, de um Deus que amou esse mundo em Jesus Cristo. Olhar para o mundo é se compadecer do que sofre. Olhar para o mundo é se compadecer do perdido.
Olhar para o mundo com um bom olhar é colocar o outro em primeiro lugar. Veja a forma como Jesus Cristo olhava. Um texto da palavra de Deus diz que ele tentou descansar, fugiu, pegou um barco para atravessar o mar. O povo soube que ele ia atravessar o mar de barco, deu a volta no mar correndo e esperou Jesus do outro lado. Quando ele chegou do outro lado, ele estava cansado, ele queria descansar, mas ele olhou as pessoas e diz o texto, ele olhou e se compadeceu delas, porque eram como ovelhas sem pastor. Olhar e compaixão, ver e se compadecer, olhar e perceber que o outro é amado por Deus, e não olhar e perceber no outro um objeto de domínio. É isso que é buscar o reino de Deus, é isso que é exercer o reino de Deus na nossa vida. Você pode estar ansioso pelo que vai acontecer, a gente não sabe. Coisas muito boas podem acontecer, coisas muito ruins podem acontecer, mas basta cada dia o seu mal. Hoje você coloca a sua ansiedade diante de Deus e diz, Senhor, me dá a sua visão, me dá o seu olhar, me lembra que os lírios do campo são teus, me lembra que as aves do céu são tuas, e que o meu tesouro seja o Senhor, que aí esteja o meu coração. Amém, queridos?